Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos estudar a palavra de Deus? Então vamos lá. Nosso tema hoje é amor, fé e esperança. Essas são marcas de um cristão. Amém? Como assim, André? Amor, fé e esperança? Sim, sim. Um cristão, ele tem marcas. Ações, atitudes que evidenciam que ele é cristão. E essas três palavras unidas, elas são marcas. Crachá, identidade, identificam o cristão. Amor, fé e esperança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos pegar amor, fé e esperança. Vamos olhar a Bíblia e fazer assim com eles. Juntar. Tudo num texto só. Eu vou ler 2 textos, onde a Bíblia junta amor, fé e esperança num texto só. Num versículo só. Vamos ver no que isso vai dar. Abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. O capítulo do amor. Amém? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Você conhece bem esse texto? O texto de 1 Coríntios está falando do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E aí ele continua falando do amor, que o amor não é egoísta, que o amor não procura o próprio interesse, né? Que o amor é paciente. Depois dele falar muito sobre o amor, no final ele diz assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3 permanecem, mas o maior destes é o amor. Olha que interessante, ele está falando do amor. Claro, o texto fala do amor, e o texto termina dizendo, o maior desses 3 é o amor, mas ele diz que o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Você já prestou atenção nisso? Né? A gente olha para esse texto, amor, 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 mas esse texto também fala de fé e esperança, que é o que permanece, sabe? Pode acontecer o que for com você. Você pode estar desempregado, você pode estar até enfermo, mas jamais você deixará, se você é cristão, você deixará de ter fé, esperança e amor. O amor, a fé e a esperança permanecem. Tristeza? Às vezes acontece. Às vezes acontece alguma situação e você fica triste. Mas isso não pode permanecer. Porque o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Marcas de um cristão. Aquilo que fica, aquilo que sempre está presente em você, aquilo que permanece em você. Jamais eu vou te encontrar se você é um verdadeiro cristão com incredulidade. Se você é um verdadeiro cristão, jamais eu vou encontrar você odiando, sem querer perdoar alguém. Não, essas coisas, uma raiva às vezes acontece, você fica chateado, você fica irado com situações e circunstâncias, mas o que permanece é o amor, porque você tem o amor de Deus derramado em seu coração. Eu posso encontrar com você, às vezes, diante de uma circunstância, passando por uma aflição, e você tá ali, rapaz, bem na real mesmo, não tá, a coisa não tá boa agora, mas desesperançoso, desesperado, angustiado, jamais, porque a esperança permanece em você. Peraí, eu sei o que está acontecendo, eu estou passando por uma circunstância, mas isso vai passar, dias melhores virão, vai chover, eu creio, o meu Senhor, ele não é a vontade de Deus que eu permaneça assim, a vontade do meu Deus é que a minha esperança permaneça, e a minha esperança está em Deus, e eu sou mais que vencedor, e eu vou me levantar, e eu vou vencer, e vai dar tudo certo. É assim que crente é. Ele não nega as circunstâncias. Ninguém é louco. Às vezes, está aqui na nossa cara. Mas a nossa posição é de fé, amor e esperança. Amém? Vamos finalizar agora. Eu vou finalizar com o último texto. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu amo esse texto. Fala muito comigo. E ele vai trazer novamente essa ideia de que o que marca você, o que indica que você é salvo, que você é santo, que você é um eleito do Senhor, é fé, amor e esperança. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 1, versículo 3 e 4. Deixa eu contextualizar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, né? Silvano,
que é a mesma coisa que Silas. Quem lembra de Silas, que estava com Paulo lá na prisão? Pronto, é Silvano aqui nessa carta. Então, Paulo, Silas e Timóteo, ou Paulo, Silvano e Timóteo, eles foram para Tessalonicenses, né? Chegaram lá no meio de uma perseguição, aquele povo era muito perseguido também, eles pregaram o evangelho naquela cidade, e dentro daquela cidade, eles enfrentaram tamanha perseguição que eles tiveram que fugir. E eles fugiram, depois foram para Bereia, né? E você conhece essa história. Está lá em Atos, capítulo 16, 17, você vê essa história, o contexto dessa história da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas eles ficaram lá tempo suficiente, né? Alguns dizem que eles ficaram lá uns 3 sábados, outros dizem que eles ficaram um pouco mais de tempo, mas a Bíblia registra que eles passaram lá alguns finais de semana. E esse tempo que eles ficaram lá, eles ficaram tempo suficiente para fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui, para pregar a palavra de Deus. E os crentes de Tessalônicas, eles eram excelentes, foram elogiados. E eles receberam a palavra, mas receberam a palavra com tanto amor, com tanta força. Esses caras realmente eram crentes. Eles eram crentes. A Bíblia mostra isso. É tanto que quando você vai lá para Atos, capítulo 17, se eu não me engano, quando fala dos bereanos, eles comparam com quem? Com quem eles comparam? Na verdade, Atos foi escrito por Lucas, né? Com quem Lucas compara? Ele diz assim, ó, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Você acha que eles iam usar qualquer um para fazer a comparação? É porque os tessalonicenses eram muito nobres. Ele quis dizer que os bereanos eram ainda mais nobres do que eles. Porque eles realmente tiveram um bom exemplo de cristãos lá em Tessalônica. E aí, depois de um tempo que eles estavam lá em Bereia, Paulo teve que fugir para Atenas, para a região de Corinto. E aí Paulo pediu para Timóteo voltar para Tessalônica. E quando ele chega lá, ele encontrou a igreja bem firmada, ele se admirou da fé daquele povo, ele se admirou da postura, ele viu sinais de crentes, de cristãos naquele povo de Tessalônica, ele viu ali marcas que identificavam aquele povo como cristãos, como crentes, como homens e mulheres de fé, e ele também identificou coisas que precisavam corrigir. Resultado, para a gente terminar, ele trouxe essas informações para Paulo. Paulo, quando recebeu essas informações de Timóteo, ele escreveu uma carta para Tessalônica. E aí, nessa carta, lá no capítulo 1, ele saúda os irmãos de Tessalônica, a igreja do Senhor lá em Tessalônica. E aí ele começa saudando, né? E no versículo 3, ele diz isso aqui. Vamos ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos, ele, está falando dele, de Silas, de Timóteo, lembrando-nos sem cessar, ou seja, eles lembravam de quê? Dos Tessalonicenses. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, anota aí, da obra da vossa fé, do trabalho do amor, fé, amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Olha que bênção! Paulo está dizendo, a gente está lembrando aqui, a gente não esquece. Todo tempo a gente lembra da obra de vossa fé. Sabe o que é a obra de vossa fé? É porque Paulo viu, Timóteo observou e falou para Paulo que a fé deles era operosa. Existia uma obra da fé deles, ou seja, a fé deles tinha resultado. Eles tinham tanta fé que você conseguia ver a obra crescendo. A obra tinha resultado por causa da fé. E Timóteo viu isso. E eles estavam lá se lembrando sempre, agradecendo ao Senhor por causa da obra da fé desse povo de Tessalônica. Ou seja, eles evidenciavam que eles eram cristãos pela fé que eles tinham. Do trabalho do amor. Olha só, o amor. Timóteo percebeu, meu Deus, o pessoal se ama o próximo, eles distribuem amor, eles são crentes. E falou para Paulo. Isso fez com que Paulo fizesse esse elogio nessa carta. E por fim, ele diz, e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Ou seja, vocês, a gente se lembra, a gente não esquece de como vocês são amor, fé e esperança. A gente não esquece de como vocês têm uma fé que opera, uma fé que tem obras. A gente não esquece de como vocês andam em amor, de como vocês amam uns aos outros, de quanto vocês nos amaram.
A gente não esquece, a gente lembra o tempo todo, sem cessar, da esperança que vocês demonstram. Aí ele fecha com chave de ouro, e eu vou fechar aqui também. Ele diz assim, no outro versículo, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Opa! Olha a declaração de Paulo. Por quê? Vocês andam em fé, em amor e esperança, meus irmãos, a vossa eleição é de Deus. Ele está dizendo, eu tenho certeza que vocês são eleitos de Deus. Eu tenho certeza que vocês são salvos. Eu agora estou vendo que a vossa eleição é de Deus. Não é uma eleição qualquer. Vocês não são crente falso. Vocês são eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho visto a vossa fé, o vosso amor e a vossa esperança. Meu irmão, presta atenção nisso. É isso que nos define. É isso que nos marca. Como é que nós devemos ser vistos pela sociedade? Como é que você e eu, nós devemos ser vistos pelo povo do mundo? Como aqueles que demonstram amor, como aqueles que praticam amor, como aqueles que exalam amor, como aqueles que amam, aqueles que têm fé, aqueles que não retrocedem, aqueles que não são incrédulos, aqueles que creem e que faz acontecer, aqueles que têm tanta fé que a obra acontece, uma fé operosa, uma fé que acontece, uma fé que tem resultados, aqueles que têm esperança. Esse povo aí não tem desespero, esse povo não baixa a cabeça, esse pessoal vive olhando para o céu, ele tem esperança no Cristo vivo, no Cristo que vem, no Cristo que em breve voltará para buscar a igreja. Esse pessoal declara que espera pelo Senhor. Essa é a nossa marca, essa é a nossa posição. O mundo está se acabando aí em pandemia e nós estamos rindo, felizes, porque a nossa esperança está em Deus. O mundo está se acabando, as pessoas estão precisando de ajuda e nós estamos ajudando. Abrindo as nossas mãos, abrindo nossos braços, entregando os nossos recursos. Sim, sim, ajudando as pessoas, amando as pessoas, porque nós somos o amor. Nós somos de Deus e Deus é amor e a gente tem fé. É essa a mensagem que eu tenho para vocês, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz que fé, amor e esperança, amor, fé e esperança são marcas de um verdadeiro cristão. Amém? Eu espero que vocês tenham aprendido mais da palavra de Deus, né? Só finalizando, andem assim, andem em amor, andem em fé, andem com esperança. Cristo vem, ele pode vir. Hoje, a nossa esperança está no céu, no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A nossa fé está em Deus. Ele é Deus poderoso para nos livrar, para nos proteger, para nos amar e para fazer acontecer aquilo que a gente espera, amém? E o nosso amor vem de Deus. O amor é a nossa marca.